Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai falar um pouquinho das mágicas que fez o nosso segmento é o Wagner Bernardo. Ele que é cofundador e VP de clientes da Piuí. Ele também tem uma banda de mantras indianos, que eu não entendi bem o que é isso, e já tocou como guitarrista-chefe no musical da Beyoncé. Wagner, obrigado por ter topado vir aqui. A gente está novamente aqui na Johnny Days, Sebae Studio. Vamos lá. Cara, obrigado por puder contar um pouquinho da sua história para o pessoal, só saber quem é você e se situar. Obrigado, Matheus. Cara, primeiro, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Eu tenho uma história curiosa sobre Magos do CX, né? Quando eu saio para empreender e caio na cadeira de CX ali, né, com responsabilidade de desenhar a experiência do que aconteceria em todos os funis ali, eu estava num momento de pesquisas de inovação e coisas do gênero, e eu usava muito um termo que não é meu, esse termo é da Lígia Zottini, do Voices, que ela chama de tecnomagia, né? Ou seja, como é que eu olho para a tecnologia e para o humano e faço essa dança acontecer. E aí uma colaboradora lá da Piuí e tal falou, cara, você já ouviu esse podcast aqui? Acho que vai te ajudar muito na construção. Aí ela me mandou o link, eu vejo lá, Magos do CX. Eu penso o seguinte, falei, cara, já tô vendo negócio de tecnomagia. Magos do CX, só pode dar bom esse negócio, né? Então eu já conheci vocês, assim, usei vocês como meu processo de educação mesmo, de experiência do cliente e tal. Então, para mim, cara, é uma honra estar aqui, sabendo as pessoas que já sentaram aqui, pessoas que eu admiro. O próprio Iaco, né, que você falou. O próprio Iaco Tamala, né, cara, parceirão nosso, meu mentor, inclusive, em CX, Mari Hatz, enfim, entre outros que passaram por aqui, que eu admiro muito. Então, para mim, é uma grande honra de estar aqui. Obrigado por essa oportunidade, cara. Falando rápido, assim, tive minha carreira profissional formada no setor de seguros, né, passei por grandes corporações, a mais longa delas, a mais sólida delas foi na própria Porto Seguro, em dois momentos distintos. No primeiro momento eu saio para empreender ali, depois de um certo tempo saio para empreender, cumpro o meu contrato ali do que eu fui desafio, volto para a companhia, né, para terminar ali a minha jornada. E aí nesse meio tempo, nesse ato, que eu acho que acontecem as coisas mais legais, assim, que é desde as minhas participações em ONGs mais estruturadas, né, ONGs internacionais, coletivos independentes da sociedade civil, a minha proximidade com uma bolha de inovação que estava em São Paulo, e aí acontece que acho que o inevitável no final desse processo, que eu saio para empreender com uma visão muito mais ampla do que uma nova economia, geração de impacto e coisas do gênero. Então, de forma, né, um resumo aqui, apertadíssima síntese, é um pouco dessa minha trajetória. Boa. O que a Piuí faz, para quem não conhece? Boa. Cara, a Piuí é uma corretora de seguros, mas é uma corretora de seguros do século XXI. Então, foi essa leitura que nós fizemos, né, um setor que parou mesmo nos anos 80, nos anos 90 ali, um setor altamente regulado, com grandes dificuldades de inovação, e Piuí nasce para endereçar esse lugar, que como é que eu hackeio, como é que eu traqueio essa experiência de pesquisa, compra e gestão, em especial de planos de saúde, bebendo do que a nova economia de fato tem à disposição. Não só usando tecnologia, né, a favor do que é ordinário, binário ali, de burocracias que dá para a própria tecnologia encaminhar, e aí sim a gente parar de usar os humanos como máquina e desenhar uma experiência high touch, né, altamente humanizada a favor desse lugar. Então, Piuí é essa corretora do século XXI e que vem mesmo disruptar o setor, não só com tecnologia sintética, mas principalmente com um olhar de tecnologia humana bastante aprofundado. Isso que eu ia te perguntar. É muito normal quando alguém olha para um problema, sei lá, o seu problema do setor de saúde, que é regulado, você fala, cara, se eu fizer uma experiência toda digital, eu vou dar certo, né? De forma bem simplista, você começa pensando assim. E aí, eu acho que mas a maioria dos empreendedores, eles vão se basear muito em tecnologia. Eu queria entender só esse pedacinho, se você me contou um pouco antes, né? Vocês focaram muito em tecnologia e depois perceberam, não é só isso. Perfeito. Acho que a gente foi simplista demais. Exatamente isso. Então, primeiro que era, como você mesmo disse, um mercado altamente regulado e com baixa incidência de tecnologia e inovação. E é natural que quando a gente pensa em tecnologia e inovação, naturalmente você cai em tecnologia hard, né, em programação. Então, cara, preciso de um produto digital, como é essa interação, quem é essa persona, como ela interage com tecnologia no dia a dia e quais são essas lacunas que a gente pode encontrar para colocar produto digital e coisas do gênero. E eu, como um bom designer aqui, né, o que nós descobrimos no caminho? Que sim, que tecnologia era muito importante. Mas a gente chegava para apresentar as tecnologias, né, que a gente tinha, e os RHs, que era a nossa persona ali, falava assim, nossa, até que enfim, né, alguém pensou nisso. Assim. Então, para a gente era muito disruptivo, né, para o setor era muito disruptivo, mas para quem consumia tecnologia, não via dessa forma. Via, de fato, que existia ali uma lacuna que ninguém conseguia endereçar
e que, como o próprio, né, o RH disse, até que enfim alguém olhou para esse lugar. Então a gente aprendeu que, sim, tecnologia tem um papel super importante no dia a dia das pessoas, em especial para encaminhar aquilo que é ordinário, é binário, é burocrático e coisas do gênero, mas havia uma camada relacional ali muito importante, seja na própria criação do elo de confiança para fazer o próprio negócio, porque no fim a gente lida com, especificamente na Piuí, né, a gente lida com pessoas, com vidas, e numa jornada completamente offline. Então ela está em produto digital, ela está em tecnologia para endereçar aquilo que é binário, mas o ser humano não tem uma jornada binária, né? Eu brinco aqui que o ser humano é uma física quântica, né? Qualquer coisa entre 0 e 1, inclusive 0 e 1. E é lá que acontecia a real necessidade, dor a ser encaminhado, que é, quando eu entro nesse sistema complexo, né? A gente trabalha dentro de um sistema bastante complexo, quando o usuário cai nesse sistema complexo, como que ele tem que ser conduzido ali para que ele atinja o objetivo dele? E normalmente quando ele cai nesse lugar é no momento de fragilidade, é a hora que ele está precisando de um hospital, uma clínica médica, um filho doente, enfim. E a gente descobriu que essa camada relacional, essa camada humana, era o que de fato criava o vínculo forte. E aí é o desafio natural do próprio negócio, né? Que é, todo mundo quer cair para a tecnologia, porque é lá que você escala, né? Então, poxa, coloca lá, vai escalar o negócio, tal. E aí quando você vê que a tecnologia ela é importante, mas ela faz parte de um conjunto de entregas, e que talvez o elo mais importante é essa relação, como é que você escala a relação? Como é que você... esse é um desafio natural dos negócios altamente relacionáveis, né? Que você não escala, essa é a grande verdade, você não escala, né? Então, perde um pouco essa ideia de escala e ganha-se a máxima da previsibilidade. Então, cara, eu não consigo escalar? Não. Mas como eu consigo trazer previsibilidade para o negócio a partir do relacionamento, a partir de construções de relacionamento? Então, o Piuí passa também por esse enrosco existencial, digamos assim, entre achar que tecnologia de fato levaria a gente para o próximo passo, e de fato leva, mas a camada mais importante do nosso negócio ainda é gente. E o relacionamento entre a empresa e você. Exatamente isso. A gestão dessa relação, principalmente no momento de fricção ali na jornada do cliente. Eu tenho duas hipóteses aqui, vou contar para você que são bem diferentes. Uma é sobre setores regulados. Você mesmo acho que tem uma visão bem parecida com essa, mas quem está no setor regulado, ele teve que vencer uma barreira muito grande para estar lá. Quando ele chega lá, é um setor menos competitivo, porque tem poucos players que estão operando naquele negócio. E ele vê que se ele atender bem a regulamentação e não sair do segmento, para ele tá ótimo, ele cresce, ele ganha dinheiro, ele tá super bem. Então, tem menos chance de gente precisar disruptar aquele mercado, porque a margem fica boa, porque tá todo mundo confortável, até que vem no bom sentido, um animal de fora e lava tudo. Né? Perfeito. E a segunda questão eu esqueci, mas eu vou lembrar, fica tranquilo. É um outro ponto das empresas, mas eu lembro e eu falo aqui. Beleza. Você estava no setor de seguro, foi para a empresa, saiu, empreendeu, voltou a trabalhar. Chega um dado momento, você percebe, puta, realmente entendi porque eu saí, né? Que você me contou ali atrás, e volta a empreender de novo. Quando você começa a empreender, a coisa é meio... Cada um faz um pouco de tudo e não tem muito um cargo, não tem muito essa coisa super bonita. Por que você caiu nessa diretoria de cliente? Por que vocês criaram a diretoria de cliente? Para começar. Muito legal, cara. Essa pergunta é muito legal. Esse é um dos principais aprendizados que eu tenho, Matheus, que é a gente precisa entender os momentos de cada empresa. Eu costumo comparar a empresa à vida humana mesmo. Assim, né? Eu tenho 2 filhos, Belle de 3 anos, Theo de 11, e eu observo muito os setênios, né? Quem conhece aqui a antroposofia, Rudolf Steiner, né? Trabalha ali as principais características do ser humano a cada de 7 em 7 anos. Então, de 7 em 7 anos, exponencia de alguma forma os comportamentos humanos, algumas características humanas. Cara, empresa é igualzinho, sim. Talvez a velocidade que a gente esteja empreendendo e a velocidade que o mundo está precisando de empreendedores de impacto, esses 7 anos ele se torna 4, se torna 5, mas o fato primeiro é fazer esse exercício do olhar, que qual é o momento da minha empresa, né? Faz sentido aplicar esses conhecimentos nesse estágio de empresa, não faz? E o que cada estágio de empresa vai exigir do próprio empreendedor ou do próprio executivo que estiver tocando aquilo. Então, eu aprendi muito isso, que às vezes não é aplicável aquilo que eu ouço nos grandes eventos, eu vou para os summits da vida e tal, vejo pessoas incríveis, maravilhosas, pessoas que eu admiro, escuto e ouço e consumo, mas ele termina a fala e fala, cara, eu não consigo colocar isso na minha empresa agora, né? É quase um jogo de prioridades ali, principalmente quando a gente empreende em startup. Então,
acho que o primeiro ponto é ter essa sobriedade de conseguir ler se aquilo é aplicável à sua empresa ou não. E vale para o empreendedor e vale para os times dos empreendedores, né? Que estão ali, às vezes, com seus anseios descalibrados de uma coisa que a empresa não pode fornecer, que é igual uma criança ali, né? Então, de novo, eu pego meus filhos como exemplo ali, Belle ainda no primeiro setênio, o Theo já no segundo setênio, ainda em desenvolvimento do córtex frontal, de controle de emoções e sentimentos, e eu preciso entender muito bem o que esperar dos meus filhos. Então, aquilo fala mais sobre mim do que sobre eles, né? Então, a Belle, ela vai fazer birra, cara. Assim, está no processo de desenvolvimento do córtex frontal dela acontecer aquilo. Então, é mais sobre como eu vou lidar com aquele momento do que se a Belle vai fazer birra ou não. E empresa é igualzinho, quer fazer essa leitura do que faz sentido e o que não faz sentido. E depende do estágio da empresa, depende do setor que ela está encaixada. Exatamente. E aí vem esse lugar do altamente regulado, né? Que as empresas que são altamente reguladas, de fato, é muito difícil empreender e, no quesito de trazer inovação e tecnologia para setores regulados. E olha só, eu tive a oportunidade, cara, de trabalhar numa empresa muito inovadora, que é a Porto Seguro, né? Reconhecida, inclusive, por isso, por ser uma das seguradoras mais inovadoras do setor. Só que tinha uma curiosidade, e hoje eu consigo ter essa visão, que era, de fato, éramos inovadores, né? Hoje, com certeza, continuam sendo. Tem um time, cara, massa demais lá em Porto Seguro, profissionais incríveis mesmo e tudo mais. Só que é uma inovação de dentro para fora. Ou seja, fechávamos nós num war room, entendíamos o problema que nós tínhamos e a gente mesmo construía a solução, abria aquela porta e falava, agora a solução é essa, né? Mesmo quando eu me desliguei da subia no Olimpo e voltava exatamente, a gente era o dono da verdade e tal. E olha que interessante, e nós tínhamos mesmo uma escuta empática. Nós tínhamos mesmo uma escuta empática. Com toda ali a nossa cadeia de valor. Seja eventualmente com a força de vendas, seja eventualmente com o usuário final, seja eventualmente com o sistema. Mas ainda num processo de problema-solução. Então, se alguém me trouxe alguma dúvida, eu preciso dar uma resposta imediata, que aquilo não é um problema e que os números do PowerPoint e tal. Então, era uma escuta menos profunda de entender e falar, isso é um problema? Legal, então eu vou entender ainda mais esse problema. E não tem problema eu dizer que eu tenho um problema. E que eu não vou solucionar por enquanto até entender direito o que é. Isso. Mas há uma cultura, né, nas grandes corporações de que não há problemas aqui, né, de serem endereçados. E se há problema, nós temos respostas para tudo. Parece um medo de falar, nossa, Parece, aqui todo mundo sabe que todo mundo tem problema. Exatamente. Mas eles olham, não, aqui a gente não pode contar isso para ninguém. Não dá para. Exatamente. Então, veio de um ambiente inovador, mas de um lugar ainda muito pergunta-resposta, problema-solução. E aí, quando eu vou para a Piuí, é menos esse lugar. Né? Ou seja, o mercado é regulado? É regulado. Há dificuldades? Há dificuldades. Mas precisa parar ali? Não precisa, cara. Eu acho que há um lugar a ser revisitado que é cumprir a regulação? Cumprir. Ok. Agora, como é que eu hackeio, no bom sentido, né? Eu traqueio essa regulação para entregar aquilo que a regulação precisa, esse é um ponto, e que eu não abra mão dessa experiência, porque tem alguém lá na ponta usando esse produto, né? Querendo ser identificado como um indivíduo. Então, como é que eu olho genuinamente para esse cara? Como é que eu interpreto a jornada desse cara? Então, eu já entendi que eu preciso entregar os dados da regulação, mas eu não posso abrir mão dessa experiência, né? Então, eu acho que Piuí nasce desse lugar, que não vamos abrir mão da experiência, né? Vamos olhar para essa experiência. E aí, como eu caio nessa cadeira? Exatamente por causa desse lugar. Então, quando a gente olha as empresas de sucesso hoje, são essas empresas que não abriram mão desse lugar, que estão olhando o ser humano como indivíduo, qual é a relação da minha marca na hora que o indivíduo entra em contato comigo, quais são essas emoções, esses sentimentos que eu provoco nessa relação. E, óbvio, precisam ser emoções e sentimentos sadios, né? Para que essa relação funcione. Tem um caso curioso, e eu gosto de citá-lo às vezes, que é o caso da própria Google, né? O Larry Page, que é o fundador do Google, não foi o primeiro CEO do Google. Então, quando saíram lá do seu processo de aporte, Series A, Series B e tal, chegaram num momento muito maduro, alguém virou e falou, quem precisa ser CEO desse negócio? Cara, Larry Page levantou a mão e falou, beleza, não sou eu. Eu continuo em produto, que é onde eu tenho potência, né? Onde eu tenho fortaleza e eu sei que é onde está o game desse negócio. Então, se eu preciso de alguém aqui para fazer a gestão executiva, eu contrato um CEO, né? Então, como é que eu caio nessa cadeira? É exatamente disso, assim. Sabíamos que a inovação viria da tecnologia, mas o nosso negócio é sobre pessoas. Existe uma dança ali, né? Como fazer produto digital. Tem a dança entre discovery e delivery, né? O nosso produto aqui também tem uma dança, que é tecnologia e pessoas. Então, como é que eu faço essa dança de oferecer tecnologia, mas sem perder de vista, de fato, as pessoas que estão lá na ponta e precisam passar por uma experiência muito melhor quando navegam nesse sistema, que é complexo
e de interesses não convergentes dos agentes. Então, eu caio nessa cadeira exatamente assim, um olhar muito mais sensível para o humano e entendendo que estímulos que eu preciso dar para mudanças de comportamentos mais saudáveis na ponta. Legal. E eu conversando com você, já tinha conversado um pouco antes, então fica nítido que a cadeira estava perfeita para você. Só perguntei para você poder explanar mesmo, não é que eu tenha dúvida que deveria ter sido essa cadeira ou não. Esse site não é meu, hein? Esse mérito é de Felipe Baeta, meu sócio. Assim. Ele que falou? Ele falou, cara, senta nessa cadeira. É aqui que você vai navegar, é o nível de sensibilidade que você tem com as pessoas. Na hora que você entender como é que constrói produto e marca a partir desse lugar, seremos imbatíveis. Ele é um cara genial, assim, que eu tenho profundo prazer e honra de ter ao meu lado e que teve esse primeiro insight de falar, cara, senta aqui, vê se faz sentido. E eu sinto que faz sentido, acho que fez sentido para a companhia também. Porque sua carreira era comercial, pelo que você me contou, né? Boa parte dela. Então faria todo sentido se não tivesse esse tipo de percepção e falasse aquela coisa, né? Ele é engenheiro, vai ficar em tal lugar. Esse aqui é vendedor, então vai para vendas. Aquela coisa meio tradicional. Exatamente. Que é até um ponto que eu queria puxar, né? Você fala de ser design, você não é designer de formação tradicional, mas que isso é pouco importante no final do dia, já que você teve... eu queria entender um pouquinho como é que foi essa sua formação extra. Legal. A minha formação formal, né? Enfim, passei por propaganda, publicidade e propaganda. Depois caio numa formação mais formal também na GV e coisa do gênero e tudo mais. E como você mesmo disse, sempre numa área meio comercial ali, de gestão de canais, né? E no fim era sobre gente também. Essa é a grande verdade, era sobre gente, né? E aí num hiato dessa minha vida profissional, acho que há um grande acontecimento ali e que cascateou uma série de outros acontecimentos e que me levou para esse lugar da experiência, de olhar para o humano com mais profundidade e saber que talvez a minha potência estivesse ali, mesmo em área comercial e qualquer outra área, né? Eu acho que o game hoje é esse, né? O game é qual é a sua virtude, qual é o seu talento e como eu aloco a sua virtude e talento em qualquer área, na hora que eu percebi que aquela área precisa desse talento e dessa virtude. Né? Independente se é na área comercial, se é no pós-venda, se é em área de customer success, se é produto digital, você identificou, cara, eu preciso disso na área, você vai lá e aloca, né? E aí, num hiato profissional ali, eu começo a ter contato com algumas ONGs. Então, primeiro uma ONG, né, internacional chamada Art of Living, que trabalha ali alívios de estresse através de técnicas de meditação e respiração. E aí me conecto com uma outra ONG chamada Teto, que é uma... o Teto eu conheço. É isso aí, de construção de casas emergenciais e tal. Trabalho um projeto lindo, maravilhoso, que precisa ser exponenciado cada vez mais. Assim. Me lembro, inclusive, da última construção que nós fizemos. Imagina você, eram 1.600 voluntários em 8 comunidades diferentes, 75 casas construídas em um final de semana. Assim. Então, uma baita potência e tal. E aí, tô ali no Teto, navegando com a turma e tal. Aí sim, me conecto numa outra que eu acho que é uma grande virada de chave. Que é um coletivo chamado Virada Política, existe até hoje. Em 2019, se não me engano, fomos capas da Isto É, capa da Isto É, e reconhecido como um coletivo independente, suprapartidário de inovação e incidência política na América Latina. E por que isso foi uma virada de chave para mim? Porque mesmo nas duas anteriores, as ONGs que eu tinha passado, existia ali uma organização, né? Minimamente uma organização. Então, as pessoas tinham seus cargos, tinham seus papéis, tinham os seus impactos a serem gerados e coisas do gênero. Quando eu me vi nesse novo coletivo, que era um coletivo da sociedade civil ali, que todo mundo era dono, ninguém era dono, e a coisa precisava acontecer, a forma que as pessoas se organizavam para mim era encantadora. Então, você tinha as pessoas mesmo, tinham lá seus times de comunicação, times de crowdfunding, que precisavam de dinheiro para poder fazer um evento, times de curadoria, de speakers, time de infraestrutura e tal, e unidas por um único propósito, né, que era de fato exponenciar impactos, né, seja via política institucional mesmo, e seja via política menos institucional, dando luz aos coletivos independentes e tal. E aquilo me encantou demais. Assim, quando eu olhei, eu falei, cara, a capacidade de organização dessa galera é uma coisa fundamental, assim, né, uma coisa incrível. E aí se organizavam com pastas compartilhadas e tal, muito quase uma economia da confiança já, sabe? Então, cara, sim, vou abrir o drive com tudo aqui, mas você não sabe quem tá aqui. Cara, se o cara tá aqui, é porque a gente está alinhado num outro contexto. Não tem um alinhamento do micro, vai pegar isso, não vai pegar aquilo. Cara, estamos alinhados no contexto, estamos alinhados no propósito, a coisa flui. E de fato fluía. Então, para mim foi um primeiro shift de transformação que há jeitos de se construir coisas grandes, relevantes de impacto, mais em rede, menos hierárquicos, com menos burocracia, olhando para o mais simples, né? Quase a lei da gestão mínima para que isso funcione a favor de um propósito maior. Então, acho que esse foi um dos primeiros grandes shifts, assim. E o segundo grande shift foi para onde essa turma, né, desse coletivo me conectou.
Então, me conectou com pessoas incríveis, assim, né? E que gira até hoje os processos de inovação, em especial aqui em São Paulo e coisas do gênero. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, Ralph Petkov, né? Ex-Mandala, fundador e ex-diretor de experiência dos maiores eventos de inovação do país, né? Que é o Hacktal. Ligia Zottini, pesquisadora de futuros, né? E fundadora do Voicers. Só gente, cara. E aí, quando eu vi, eu tava lá, sentada do lado desses caras. E eu falei, e aí, cara, faça alguma coisa? Não fala, não fala. Então, ali foi uma grande virada, que é entender que existia um novo jeito de se comportar e gerar impacto. Né? E segundo, que tinha um monte de ferramental de inovação e que eu estava dentro de uma grande corporação e eu ficava pensando o seguinte, cara, aonde estava tudo isso que eu achava que eu bebia, no que tinha de melhor e mais inovador. E de repente eu encontro um oásis aqui. É isso. E aí, cara, acontece aquilo que é inevitável, que eu te falei, né? Eu começo a me sentir meio inadequado, né? Numa estrutura que é mais tradicional, numa estrutura que é menos trabalho em rede, mais hierárquico. É uma estrutura que você não tem consciência do contexto, você é um executor na ponta ali. Enfim, ali acho que é um grande shift de falar, cara, parece que eu tô meio deslocado, que as coisas que eu falo as pessoas não falam, as coisas da forma que eu entendo as pessoas entendem de forma diferente. E aí acho que acontece esse processo natural que é, ok, entendi que tem um problema aqui, né? O primeiro problema sou eu aqui dentro de uma estrutura completamente desarmoniosa com quem eu me transformei nesse processo, mas há oportunidade de usar todo o conhecimento que eu construí do setor nos últimos 20 anos, que era o que eu tinha na época de setor, com todo esse ferramental novo para gerar impacto e inovação. Então, acho que esse é o desafio. A gente conseguiu endereçar. Quando a gente está num mercado altamente regulado, você vai precisar, sim, de ferramentais novos, de uma nova narrativa, de uma forma nova de entender as coisas e vai incomodar, né? É comum que você vire ali aquele agente friccionador das relações, friccionador das verdades absolutas e coisas do gênero. Boa. Você tocou num ponto que é o autoconhecimento, né? Pô, eu compartilho com você essa visão que se você se conhece muito bem, você se coloca em posições e lugares que fazem sentido para você, e quando você não se conhece, o Wagner fala com esse entusiasmo todo que ele tá falando aqui para mim, é muito fácil falar assim, cara, eu quero fazer o que o Wagner fez. E aí eu não me conheço, vou tentar fazer igual a ele, vou falar assim, pô, não é tão legal quando ele me contava. Na verdade não é que não é tão legal, era legal pro Wagner, para mim não é legal. Verdade. Então eu queria entender assim, se você consegue dar algumas dicas do que você fez na sua vida, ou quais, às vezes você nem fez de propósito, mas o que fez você ganhar esse autoconhecimento, saber, cara, meu lugar é esse aqui, é isso aqui que eu tenho que fazer, é pra cá que eu tenho que ir, aí eu tô muito mais animado e feliz do que qualquer coisa que funciona pra muita gente, mas não pra mim. Cara, essa pergunta é muito legal, assim, e esse tem sido, na verdade, parte dos meus esforços de estudo, né, os focos dos meus estudos. E óbvio, para aplicar comportamento humano mesmo em jornada de experiência, né. Eu falo para os meus primos, cara, que são primos, bastantes primos, né? Eu falo que eu sirvo mais de lição do que como exemplo, né? Então, gente, não faça o que eu faço, tá? Há caminhos mais simples de vocês percorrerem esse lugar, né? Cara, eu acho que ele vem... eu tenho preferido usar uma outra palavra do que o autoconhecimento, que é o autodesenvolvimento. Porque também você ir lá, se conhecer e falar, beleza, eu sou assim, e parou nisso também. Ok, que bom que você sabe que você é assim, mas se você percebeu que há um espaço ali de desenvolver frente àquilo que é necessário para você viver uma vida melhor, gerar impactos positivos na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas melhores. Então, acho que ele se encaixa mais no lugar de autodesenvolvimento. Só um parênteses, então, mas você tem que se conhecer antes de poder se desenvolver, tá? Só para colocar em perspectiva. É só o próximo passo do autoconhecimento, É isso. Então, e o meu processo veio de cara, como todo mundo passa, assim, de um crash existencial, né? Quem sou, onde vou, né? O que eu faço da minha vida e coisas do gênero. E aí, o meu primeiro passo foi o tradicional, cara, e acho que é um passo muito massa, assim, que tem sido desmistificado demais, e a gente viu exponencialmente crescendo no processo de pandemia, que é as pessoas procurarem um terapeuta. Cara, esse passo é fundamental. Então, se eu tô lá com risco existencial e não tá resolvendo com o meu melhor amigo ali, né, cara, que vai acolher aquilo tudo, mas vai ter também ferramental limitado, né, para conduzir aquele lugar, a terapia é um bom lugar. Só que eu confesso que eu abandonei muito rápido a minha terapia. Quanto tempo você fez? Cara, eu não fiz 3 meses. Aí você fala, pô, 3 meses? Eu explico por quê, cara. De novo, eu estava num processo que eu quero ler também sobre esse processo. Então, mesmo que eu ia no meu terapeuta, eu queria ler sobre aquilo que ele ia aplicar em mim. E, de novo, é de mim, esse lugar da curiosidade, de entender e tudo mais. E aí eu percebi o seguinte, em algum determinado momento, ele ia me encaixar em alguma patologia. Porque é isso, né? Ele tem que diagnosticar alguma coisa para começar um tratamento. Então, sei lá, se eu chegasse na terapia
adiantado, ele ia me colocar que eu tenho uma síndrome de não sei o que, ele chega adiantado. Se eu chego pontual, tem a síndrome de não sei o que, ele chega pontual. E se eu chego atrasado, tem a síndrome de não sei o que, ele chega atrasado. E cara, eu queria fugir desses estereótipos, assim, era um lugar que me incomodava. E aí passou um livro na minha mão, chamado Mais Platão e Menos Prozac. É incrível. E aí é o seguinte, ele falou, né, lá pelos grandes pós-socráticos, pré-socráticos, que é o grande enrosco existencial da vida humana acontecia comigo e aconteceu com a humanidade inteira. Então, não sei quantos mil anos antes de Cristo já acontecia. Já acontecia, os enroscos existenciais já estavam lá. Então, bom, tem uma galera junto comigo aqui. Não tava sabendo, mas... galera não, tem o mundo inteiro junto comigo, né? Alguns conscientes, alguns inconscientes. Aqueles que acordam estão nesse lugar, né? Então facilitou muito essa jornada do autoconhecimento, que é a partir da própria história humana, né? A partir lendo Sócrates, lendo Platão, lendo filósofos mesmo, e falar, cara, olha isso aqui acontece comigo, puta, que legal, então, cara, não tô doido, né? Eu vou ter que entender, então, como reorganizar esses sentimentos, essas emoções aqui. E uma grande virada foi mesmo uma das ONGs que eu comentei contigo, que era Art of Living, Arte de Viver. É uma ONG presente em 187 países. Foi a primeira essa? Foi a primeira, exatamente. E ali, cara, entrei em contato comigo verdadeiramente, assim, a partir de práticas milenares, né? Desde práticas de yoga, práticas de meditação, exercícios de respiração, de pranayamas e tal. E foi um grande chamado para falar, cara, toma um respiro aí, dá uma olhada para dentro, entende melhor essa confusão interna, né? Seja uma confusão mental, seja uma confusão energética. Então, sinto coisas, né? Me emociono com coisas que eu não me emocionava. Então, acho que esse passo para esse autoconhecimento, a partir de yoga, meditação, e de olhar verdadeiramente ali para dentro, acalmar a mente, eu acho que foi o grande shift para todos os demais processos que eu vivi depois. Acho que é legal. Virada. Eu fiz terapia também, eu fiz 6 meses de terapia, mas aí eu abandonei o dobro do que... Dobro, tá vendo? Mas por outro motivo, eu larguei por causa da minha obra, né? Que obra você rouba todo o seu dinheiro. Então eu tive que falar, não, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, minha esposa também ia ter que abrir mão. Eu ia te perguntar isso, assim, normalmente obra com esposa tem que levar os dois pra terapia, né? Acaba então, até com casamento, né? Não. A gente já tá acostumado com obra, já é a segunda, então já estamos tranquilo. Mas a principal coisa que aconteceu comigo foi assim, ela nunca tentou me colocar em nenhum lugar. De me enquadrar em algum escopo. Isso deve ser muito ruim mesmo. Mas ela me ajudava a fazer muita conexão das coisas que eu contava. Primeira coisa que ela fez. Eu começava a contar um assunto, aí eu contava um outro. Eu falava assim, Matheus, você percebeu que você fez o mesmo comportamento em tal lugar? E o legal disso foi que eu aprendi a olhar para os outros assim. Então até como gestor depois eu consigo ser um gestor um pouco melhor por conta disso. Eu vou pegando a pessoa e falando, você já viu que você está fazendo isso na sua casa e está fazendo isso aqui também? Você está esperando eu mandar em você e o seu pai você reclama que ele manda em você, sei lá. Tô dando um exemplo aqui besta, tá? Então foi uma parte legal. E a segunda parte legal foi... Eu descrevia para ela assim, eu lembro quando eu vi isso, eu falei, doutora, é a mesma coisa que eu tenho uma montanha atrás de mim, que eu não olho muito para ela. E aí eu comecei a olhar para ela. E eu percebi que ela tinha um manto, uma coberta, né, nessa montanha. E daí, depois de um tempo, eu comecei a tirar esse manto da coberta para olhar. Só que quando eu tirei o manto, eu via uma zona, tudo bagunçado, uma pilha de coisa bagunçada. E aí eu quis parar de olhar de novo. Porque aquilo me incomoda. Cara, é tanta zona que eu nunca vou organizar aquilo lá. Deixa lá. Melhor deixar o manto. E depois, acho que a terceira etapa é você começa a levantar e começa a falar, tá, deixa eu tirar isso aqui pra ver. Pô, não tá caos, mas não tá tão caos assim. E você vai organizando e fala, tá. E aí, primeiro, não é que você organiza toda a montanha, mas você se sente muito confortável em olhar, tá uma bagunça certamente, você arruma já várias coisas. Então, acho que tem um lado, é um processo interessante que tem altos e baixos, tem momentos que você quer largar, não quer. Mas pra mim foi essencial pra ganhar esse autoconhecimento que você tocou aí. Cara, e é um pouco desse lugar mesmo. Primeiro sobre os altos e baixos, né? Eu falo que a vida é igual aquele leitorzinho da batida do coração, né? Tem tudo, ele sobe, desce, sobe. O que não pode acontecer são muitos altos e baixos muito longos. Agora, pequenos altos e baixos e numa crescente, tem um nome isso, né? Chama vida humana. Ela é assim mesmo, né? Faz parte do processo de desenvolvimento. E o segundo é essa coragem, né? Esse movimento intencional. Igual você falou, cara, vi lá, tirei a cobertinha, vi a bagunça. Cara, há um pouco de coragem ali, né? E coragem não é você virar uma chave. Sim. Cara, comece pelo simples, comece com o banho gelado de manhã. Fala, cara, eu nunca tomei banho gelado, vou tomar hoje. Você não precisa mudar a vida radicalmente, acho que não é esse lugar, mas eu acho que tem esse lugar da coragem. E o segundo é a intencionalidade. Que é, cara, como que eu vou me conectar com isso? Porque eu sei que isso é um enrosco existencial e que ele me leva para esses altos e baixos. E se ele vai fazer parte de mim durante a minha existência, eu preciso lidar com esse lugar, né? Então, acho que entrar em contato de forma intencional
é a virada de chave, assim. E em especial, né, premiando aqui o nosso papo, em ambientes que a gente está construindo, por exemplo, digitalmente, né? Então, tem uma frase também, essa frase acho que é do Harari, ele fala, conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Então, esse processo do autoconhecimento é fundamental, principalmente para a gente que está numa sociedade vivendo numa plataforma digital, né? Você tem ali uma plataforma digital cheia de estímulos, né? Lotadas de estímulos, apertando um monte de botão em você, botões, inclusive, que você nem conhece, né? Eu dou um outro exemplo aqui, sou professor convidado numa escola de negócios, chamado Link School of Business, né? E eu falo para a turma lá, né? Eu falei, gente, vamos lá, vamos nominar emoções e sentimentos aqui. Aí eu puxo lá, vamos sair dessa dualidade rasa, tô feliz, tô triste, tô assim, tô assado e tal, e peço para a turma ir nominando as coisas. Cara, juro, eu já passei por umas 4, 5 turmas, não conseguem passar de 12, 13 nominações de emoções e sentimentos. Cara, quando eu olho os últimos estudos ali, inclusive com participação de Dalai Lama, que é um dos mais famosos e tal, esses desdobramentos chegam a quase 30, né, entre as coisas. Então, a raiva não é tô com raiva, não tô com raiva, existem várias nuances de raiva e tal. Então, eu acho que esse processo de autoconhecimento é esse convite, assim, começar a nominar essas coisas para entender como é que isso funciona em mim, primeiro estágio, né? E aí trazendo para o designer, né, que gera essa experiência, que é legal, agora eu tenho esse arcabouço de conhecimento, como eu gero isso no outro. Aí sim, a gente pode entrar aqui no debate se eu vou fazer isso para uma coisa legal ou uma coisa ruim, né? Mas o fato há muita gente boa dentro dessas grandes corporações de tecnologia. Eles usam os melhores pensadores do comportamento humano para manter você nessa plataforma. Cara, você precisa estar atento a isso, assim, né? Você precisa se conhecer tão profundamente, porque esses caras conhecem você. Então, é você navegar lá de forma consciente, sabendo que aquilo que está sendo externalizado em você, você fala, ó o cara apertando o meu botão aqui de tal coisa, né? Mas tem que saber os riscos, o quanto você está caindo, porque você vai de forma cega, é muito confortável pra gente, né? Quanto mais perto do primata ali, sei lá, não quero dizer que o homem veio do macaco ou não veio, tá? Não tô nem querendo essa discussão, mas assim... Mas acho que é da base. Isso, da base de sobrevivência, da energia básica da vida. Do humano ali, mais primitivo. A gente só tem roupinha bonita, vem num espaço super bacana, ar-condicionado, a gente criou um monte de camada. Mas nós estamos muito perto geneticamente desse ser humano aqui, que vivia numa caverna, mas numa casinha super simples. Então, se a gente não tiver essa consciência de viver em sociedade, a gente começa a ter... Porque assim, por exemplo, preconceito. Preconceito é um negócio natural do ser humano. E que bom que a gente tem preconceito, porque se a moitinha mexer, eu tenho que pular pra trás. Boa. Porque podia ser nada, um ratinho, ou podia ser uma cobra me atacar. Então, o preconceito... Eu vejo alguém muito diferente fisicamente de mim, lá no passado, eu tinha que ter medo. Eu não sei que tribo... Era matar ou morrer. Eu não sei que tribo é essa, se ele vai me atacar, se o cara vai vir me beijar, o que ele vai fazer, então eu tenho que ter medo. E aí a gente evolui dessa fase pra hoje, só que hoje não tem cabimento, porque você tem o cabelo encaracolado e eu não, eu vou dar uma tacapada na sua cabeça. Não faz sentido. Ou eu te excluir só porque você é diferente de mim. Perfeito. Então eu acho que se você não entende esse lugar que você estava antigamente, esses instintos que vão vir pra todo mundo. E souber de lidar de forma civilizada, você vai ser meio que um primata no meio de uma sociedade que já evoluiu e você tá pra trás. Exatamente. Então, entender como... Você virou produto ali. Isso. Você virou o produto. Se você não entende do algoritmo, não entende como funciona, o que aquilo gera de bom e de ruim, que a gente sabe que não é bom ficar o dia inteiro na tela. Eu concordo perfeitamente com você. Deixa eu puxar, inclusive, um tema aqui, que é o que é tecnologia humana? Boa. Que é meio... Acho que eu falei um pouco. Controverso. Lá atrás ninguém escutou, então é legal as pessoas saberem que eu gostei. Legal. Cara, pra entender, acho que é bom a gente ter referências, assim, né? O que contrapõe a tecnologia humana nesse sentido? A tecnologia sintética. Então, o que são as tecnologias sintéticas? As tecnologias hard que a gente... O carro, o motor a combustão... No dia a dia, exatamente. Avião, tudo. A tecnologia hard ali, de chip... A gente entende que é uma tecnologia hard, ela tem algumas coisas a endereçar. Tá bom. E aí, da onde vem as minhas linhas de estudo atualmente e o que me ajuda a construir, tomar decisões, quando eu monto jornada de cliente, coisas do gênero, é exatamente esse lugar que já entendemos que a tecnologia chegará. Então, estamos num momento em que todo mundo está falando de inteligência artificial. Todo mundo está falando. Só não espero que seja que nem uma paleta mexicana, né? Não vai. Eu acho que isso foi o metaverso, o NFC, isso tudo... E mesmo o metaverso tem uma provocação legal, que é o seguinte, eu lembro da fala do fundador lá do Facebook, né? Do Marquinhos. Né? E ele disse que isso é uma visão a longo prazo, uma visão a 10 anos. Me lembro muito dessa fala dele, né? E eu acho que a turma achou que ia virar nossa, vai sair todo mundo de óculos. Não, cara, vai passar ainda por um processo de evolução
muito grande. Estava contando para ti, né? A gente adora os gadgets, né, de tecnologia. Nós tínhamos um óculos, da Oculus mesmo, uma marca chamada Oculus. Então ela veio lá com aquele computador gamer, que precisa de um nível de processamento muito grande, né? Para ter uma experiência imersiva, tudo ligado com fio. Então você tinha os joys, você tinha o óculos ligado no computador, você tinha os sensores externos grandes, assim, parecia. Inclusive esse microfone, assim, 2 virados para frente. Então você saía ali quase uma mochila do astronauta para poder ter uma imersão. Bem, há 2 semanas chegou o que nós compramos lá, que é o Quest 3, que é só o óculos e 2 joy. E se você não quiser mais usar o Joy, né? Se você tem as pinças do dedo, ele consegue fazer a leitura. E aí você tá com um óculos na cara, como você já tá evoluindo muito. Exatamente. Então, não acho que o óculos de VR seja a paleta mexicana. Acho que ele tem um papel fundamental em processo de educação, de tecnologia, em processo de curas, inclusive. Tecnologia vai vir para o processo de curas. Então, curas de fobias, curas de altitude, sei lá, pessoas que têm pavores de aranhas e coisas, né? Estão fazendo seus tratamentos com óculos de VR, a própria medicina está usando o óculos de VR, e acho que ele vai passar por um processo de evolução bastante exponencial e contínua, e que foi a fala do Mark lá atrás, que talvez tenha passado meio batido tecnologia. Deixa eu ir contra isso aí que você falou. Que é maravilhoso. Qual que é a minha percepção? Tá? Assim, completamente de fora, achismo total, tá? Bem prepotente. Para mim, ele foi um cara muito novo, que fez, com sócio, não importa, sozinho, criou um negócio super disruptivo e virou o cara que ele virou, né? O Mark Zuckerberg. Pronto. Chega uma hora na vida do cara, talvez dele, que ele fala assim, pô, legal, criei aquilo, será que foi sorte? Eu sei que teve muito trabalho e tal, mas foi um momento único ali. Pô, mas eu sou foda. Então eu tenho que criar o próximo também. Porque eu acho que tem muito disso, quem criou alguma coisa na vida, o cara fala assim, tá bom, eu fiz o primeiro, então eu sou bom pra caramba pra fazer o segundo. Então eu acho que tem um pouco de, sim, a tecnologia vai vir, vai ajudar em muita coisa, mas tem um pouco de soberba e dar uma cartada e falar, não, eu sou foda pra caramba, confia em mim que eu vou fazer o segundo também, vocês vão ver, e se bobear eu vou fazer o terceiro. Não sei, cara, meu olhar de... Não, é muito legal, assim, né, a minha fala é de um ponto de vista de tecnologia. Do ponto de vista de negócio, Matheus, cara, pode ter sido sim, né? Eu precisava sacar um coelho branco ali, no momento em que a companhia estava meio estremecendo. No momento em que as tecnologias vão amadurecendo, a empresa vai se transformando, qual é a próxima resposta que eu preciso dar? Então, acho que de fato tinha um elemento de uma resposta empresarial a mais do que a própria resposta de tecnológica. E mais, no meio do caminho, ele veio copiando muita gente. Então começa a ser, pô, ele inventou lá, mas o resto ele foi copiando. E tá certo, ele fez certinho copiar, tá? Não tô achando ruim não, mas... Ele virou um copiador. Então não sei se num ambiente mais próximo dele as pessoas começam a olhar diferente e o cara, não, eu preciso mostrar que eu vou dar o próximo salto. Não sei. Eu também não tenho essa resposta. Ninguém acha que tem, mas tudo bem. Mark deve ter, né? No dia que a gente puder. Mas voltando à tecnologia, mano, que interrompi. Então, falando um pouco sobre tecnologias sintéticas aqui, né? Que é essa tecnologia hard. E aí, quando a gente olha numa linha do tempo, e de novo, né? Com o crescimento exponencial que a gente está vendo de IA generativa, né? A capacidade que a inteligência vai ter de ocupar espaços onde a gente é usado como máquina, a grande pergunta que fica é, e o que seremos nós? Acho que essa é a pergunta, né? Qual é o nosso espaço? Já que a tecnologia vai tomar conta dessas decisões binárias... Qual é o nosso espaço em relação a trabalho ou vida como um todo? Cara, eu acho que é tudo. Tá. Então vai ter, por exemplo, a mudança do próprio trabalho. Então como que a IA vai fazer o meu trabalho diferente? Então aquilo que é, de novo, ordinário e binário, que eu vou entregar para a máquina, vai sobrar a parte criativa para mim. Mas como é essa relação com a criatividade? Como é, por exemplo, a relação com o próprio trabalho, vindo a tecnologia? É um exemplo, também vou dar um outro exemplo aqui. A gente trabalha lá 5x2, né? Trabalho de 5 dias e tal. Cara, se parte daquilo que eu fazia já está sendo encaminhado, aquilo que era usado como máquina, já está sendo encaminhado como máquina, preciso continuar os mesmos 5 dias, 8 horas por dia, tentando trabalhar e tal, mesmo que seja criativamente, né? Porque mesmo criativamente, cara, é que nem ir pra academia, assim, né? Você sai com dores físicas de tanto pensar, de tentar criar, de co-inovar, de co-criar. Uma coisa é ficar preenchendo o botão o dia inteiro. Exatamente. Você consegue, porque é mecânico, você nem tá pensando o que tá acontecendo. Exato, os elos cognitivos ali, neurais, já estão conectados. Você faz até dormindo. É igual dirigir. Cara, você faz a mesma roda, você nem sabe como você chegou no lugar. Então, outra coisa que você tá dizendo assim, você vai espremer tanto o suco do trabalho que vai ser tão intelectual que talvez a gente... E é engraçado que as pessoas têm dificuldade de olhar para trás, né? Olhar e falar assim, pô, o pessoal trabalhava 12 horas por dia, 6 dias por semana, em alguma época. Exatamente. Hoje trabalha 8, 5 dias. Quem quer dizer que a gente não vai trabalhar... Que nós vamos trabalhar 4, 3 dias por semana, sei lá. E vai ser o normal, né? Exato. Então acho que tem esse ponto. Então acho que tem a relação com o próprio trabalho. Uma outra coisa que eu acho que vai transformar
a gente trabalha sentado, né? A gente aprendeu que o trabalho é sentado. E acho que vindo essas tecnologias novas, de IA e coisas do gênero, também vai permitir que a gente comece a se movimentar. Por que eu preciso ficar sentado numa cadeira que seja 5 horas por dia? Assim, não há outro jeito de interagir. Então, acho que tecnologia vem também mudar a forma que eu me relaciono com o trabalho. Engraçado, né? Quem olha em tecnologia, assim, de forma como eu estava olhando até um segundo atrás, pô, quanto mais tecnologia, mais sedentário eu vou ficar. De forma alguma. E não, ele vai dar uma mudada. Ele vai mudar uma mudada pro. Legal, faz sentido. Então, vai ter que também ressignificar essas certezas que a gente tem, né? Da nossa relação com a própria atividade. E aí chega nesse tema, que é, ok, tecnologia, IA, tomou conta desse lugar, né? IA generativa, criando, inclusive, né, a partir de repertórios existentes. Então, a potência criativa continua com o ser humano. A máquina não cria nada, a máquina usa repertórios de muitas criações. O fato dela criar muito rápido dá a impressão que ela é uma baita criadora, mas, cara, ela pegou o que já foi criado. Então, potência criativa continua no humano. E aí a gente começa a entrar nas tecnologias humanas, que é, cara, o que vai ser de mim? O que eu vou precisar desenvolver de tecnologias humanas e que vai complementar com a máquina? Então, exemplos, cara, processos de empatia, né? Então, vi os resumos de SXSW recentemente e tal, e o top one lá era uma criação empática das IAs. Não existe criação empática da IA, né? Ela pode simular uma empatia, mas ela jamais terá a profundidade de leitura que a gente tem da sutileza e da frequência humana no tete-a-tete, como a gente está aqui, coisas do gênero. Mas, né, eu tenho dificuldade de me colocar no seu lugar, mesmo sendo humano, estando no mesmo país, na mesma época, eu já tenho dificuldade porque eu não tenho sua filha, eu não tenho seu pai. Seu repertório de existência. De certa forma, eu até consigo uma camada mais rasa, mas é difícil me colocar no seu lugar de verdade. Agora, imagina um computador, que é uma máquina, que é todo estruturado de uma maneira completamente diferente. Ah, não, ela vai se colocar no seu... Não vai. Exatamente. Então... ela vai emular estudos de pessoas que fizeram, mas ela... né? Perfeitamente. Ela vai emular essas situações, mas de forma alguma terá uma capacidade empática, como a gente... Perfeito. Então, empatia, por exemplo, é uma tecnologia humana, né? Sensibilidade, assim, então, abrimos mãos disso, então, principalmente nos negócios, né? Os negócios tendem a acreditar que os números são fidedignos, né? Então, surgiu esses termos, a minha empresa é data drive, né? Então, olha os números, toma as decisões e tal. E, cara, e aquela sensibilidade que você tem de falar, cara, será que é isso mesmo? Né? E por algum motivo transformaram isso em coisas místicas. Não, isso aí é misticismo, é espiritualidade, cara, não tem nada a ver com isso, assim. O corpo tem uma inteligência, cara, de entender essas situações da tomada de decisão. Quer se aprofundar um pouco mais? Cara, o maior exemplo que eu tenho, Luísa Trajano. Não é incomum nas entrevistas da Luísa ela dizer que toma as decisões por intuição, né, por sensibilidade. É que não é sensibilidade, talvez ela esteja... Eu nem conheço tão bem a profundo para dizer que é, mas o exemplo dela que você está dando. Ela tem tanta informação... Exatamente. É que ela não monta um processo estruturado para tomar. Isso. Então ela fala assim, vamos por ali porque... né, por tudo que eu já vi. Naquele momento você não consegue racionalizar, né? Ou seja, da onde vem? As cognições neurais ali, vai falar, a resposta é essa. Mas, cara, alguma coisa em você está dizendo que talvez aquele seja o caminho. E você não tem muito bem a resposta. Então, como transformar o data drive em data information? Tá. Cara, eu tenho aqui os dados. Ele me transforma em informação. Cara, faz sentido? Para aquilo que eu estou respirando, vendo, consumindo, sentindo, iterando, está fazendo sentido isso? Então há uma tecnologia também ali humana de intuição, de sensibilidade humana, e que por algum motivo a gente abriu mão desses lugares, né? Esses lugares de conexão mais sutis ali, né? De frequencial, né? Por exemplo, vou dar exemplos também reais. As pessoas falam, nossa, botei intenção em tal coisa, quis fazer tal curso, e aí comecei a fazer tal coisa, pequenos movimentos que as pessoas fazem, aquilo se aproxima, né? Aí começa a chegar um, começa a chegar outro, você está dentro daquele lugar. Então, há uma frequência que rege essas relações. A sua própria história. Você começou a procurar ONGs, coletivos, de repente você já estava super falando, não faz mais sentido. Na verdade, você buscou aquele caminho para não fazer mais sentido o outro que você estava. Então, a gente está mais atento e de forma intencional e consciente sobre aquilo que os dados não falam, né? Sobre aquilo que o corpo sente, que a sua intuição está dizendo, que a sua sensibilidade está aflorando ali, sobre esse nível empático de leitura com as pessoas que eu costumo chamar de tecnologias humanas. Óbvio, quer dar um nó na cabeça da galera, aí eu posso começar a falar aqui de telepatia e coisas do gênero, mas eu acho que isso é um outro episódio. Deixa uma outra camada. É isso. Tá. É isso. Legal. Dito tudo isso, né? Você chegou quase no ponto, mas agora, vamos lá.
puta, IA deu certo, funcionou, permeou a coisa, seres humanos estão com essas skills humanas mesmo, as tecnologias humanas, está funcionando. Você consegue imaginar como vai ser esse... Não precisa imaginar a verdade. Eu sei como vai ser. Não, mas possibilidades, tipo, dizer assim, o trabalho vai ser menos horas de fato, vai ser todo mundo de pé correndo, o cara vai fazer exercício e trabalhar ao mesmo tempo, ele vai demandar experiências totalmente não tecnológicas fora do trabalho para poder ter isso também. Como é que você imagina que vai ser esse Legal, futuro, legal. né? Essa é a pergunta de 1 bilhão, né? Sim. Onde está todo mundo olhando. Então, parte da minha acessibilidade eu já compartilhei aqui com vocês, por exemplo, essas transformações da relação com o trabalho. De fato, eu acho que as pessoas trabalharão menos, com muito mais potências, né? Com a IA tomando conta daquilo que precisa ser ordinário, binário, coisas do gênero, terá mais tempo para ser mais criativo, mas de uma outra forma. E aí, quando eu projeto isso de como será a experiência do cliente olhando para essas tecnologias mais maduras, e aí você tem tecnologias maduras daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, fazendo essa dança com o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento e aplicando isso em construções de jornadas do cliente, o que eu vejo é as pessoas, você disse mesmo isso, assim, eu percebo que as pessoas estão voltando mais para o natural. E eu tento explicar. Eu vejo assim, a experiência do cliente em 3 camadas. Assim. Então, uma primeira camada da experiência mais objetiva da experiência. Então, fiz, não fiz. Resolvi o problema, resolvi. Estou com fome, preciso comer feijão. Bom, é a primeira mais objetiva. A segunda, já com uma camada de um olhar mais cuidadoso, né? Levando sim em consideração ali as emoções e os sentimentos dos clientes e como ele navega nessa jornada contigo. O feijão que veio bonitinho, veio com um bilhetinho. Da vovó, sabe? Aquela fotinha linda, aquele cheirinho, o almoço do domingo e tal. E há uma terceira camada dessa relação, que é quase uma relação moral, que é, por que eu comerei o seu feijão? Por que eu comprarei o feijão de você e não o feijão do outro? Então, é só preço? É só estar disponível? Exato, não é? Qual é a procedência desse feijão? Esse feijão, ele tem, sei lá, modificações genéticas? Não tem. Ele é natural? Ele não é. Ele me faz bem? Ele não faz. Ele me faz sentir com energia ou me faz sentir pesadão? Né? Então, eu acho que vai ter uma camada dessa experiência, quase um alinhamento moral com quem eu consumo os meus produtos. Assim, é um nível de transparência muito, muito, muito profundo. Então, eu acho que as pessoas tendem a voltar de alguma forma, já que aquilo que é ordinário e binário foi encaminhado via tecnologia, inteligência artificial, quase para uma ancestralidade. Né? E quando eu digo ancestral, é quase aquilo que é verdade absoluta da vida humana e do desenvolvimento humano. Assim, não abro mão, são verdades que estão aqui permeando os negócios, permeando a sociedade, a construção do que a gente está fazendo. Perceba, por exemplo, quando eu digo voltar para o ancestral, voltar mais para a natureza, né? Veja os escritórios de empresas de tecnologia. A gente teve no Google recentemente, no Google, Apple, lá no Vale do Silício e tal. Que é bastante verde, aberto. Então, assim, são designs biofílicos, né? Trazendo essa biomimética de volta, esse contato com a natureza, né? A própria arquitetura, já olhando neuroarquitetura. Então, cara, quais são esses ambientes? O que eu preciso trazer para esse ambiente? Para que as pessoas se sintam mais acolhidas e de volta ao natural. Então, a minha percepção é que essas experiências do futuro, esses novos consumidores exigirão esse nível de experiência, que é como você me toca, né? Como você toca aquilo que é verdadeiro para mim. E eu preciso sentir que é verdadeiro para você. Não temos mais margem para ficar trabalhando no cheirinho do feijãozinho da vovó. Eu preciso saber se é real, se você faz direito à sua lição de casa, né? Porque senão você vem aqui e fala para mim que está salvando o panda, mas do outro lado você está, né, gerando impactos negativos em toda a cadeia de produção e coisas do gênero. Então, sinto que o próximo shift dessa experiência do cliente vai conectar muito nesse lugar, que é tanto o fornecedor quanto o cliente trabalharão juntos em uma camada digital. E aí eu vou até viajar um pouco aqui. Eu acho que todo mundo vê muita solução para o mundo digital. E eu acho que num curto espaço de tempo, quem vai estar lá vai ser o avatar dessa pessoa, porque ele também vai saber hackear o teu sistema lá, já que é tudo binário ordinário, ele vai colocar o binário ordinário dele lá. E ele vai buscar essa relação mais profunda e verdadeira de quem ele é e quem você é nessas experiências fora dessa camada digital. O quanto, de fato, nós estamos ali alinhados desse próximo shift humano, dessa próxima consciência humana e que vai estar conectada a consumo. Que é, cara, eu compro de você por causa disso ou não compro de você por causa disso. E a gente começa a perceber movimentos como esse. Pequenas indústrias, o povo voltando para o coletivo, né? As pequenas economias de bairro, e aí vem as startups tentando hackear os grandes olham e falam, cara, e agora, o que eu faço, né? Às vezes eu uso nas minhas aulas lá o exemplo de Itaú e Nubank.
Cara, você acha que o Itaú não poderia fazer o que o Nubank fez? Cara, tinha capacidade financeira. De grana tinha, grana. Mas não só de grana, tenho certeza lá tem boas mentes lá dentro, capacidade cognitiva, capacidade de inovação e tal. Mas quando ele olha pro legado e fala, cara, o que eu vou fazer com esse montaréu de gente que não está preparado para esse shift de futuro aqui? Eu quebro minha companhia. Então, Itaú poderia ter feito o que o Nubank fez. Mas o Nubank fez por quê? Porque ela não tinha legado, ela já trabalhou com esse humano, de alguma forma, que está pronto para consumir aquela tecnologia que ela exponenciou. E quem tem menos a perder também, fala, cara, vou me arriscar nisso aqui, se não der. Cara, Béia Carvalho fala isso, uma futurista também que eu adoro, e ela fala, a vantagem de ser um startup é que não há legado, né? Não há legado. Você vai prototipando, vai pivotando ali com cuidado, com responsabilidade, olhando sim as pessoas e coisas do gênero, mas essa é a vantagem. Você pode pivotar a favor desse futuro que você quer construir. E é esse futuro que eu vejo na experiência do cliente, assim, esse lugar mais nobre, de mais consciência na nossa relação de consumo. Você tocou num ponto que me lembrou aquilo que eu esqueci lá atrás, que eu ia falar. O que eu entendo que... Como é que eu vejo também? Posso estar errado, tá? Eu acho que teve uma época aí que lançaram várias startups que resolviam problemas muito... que é tecnologia pura. Sei lá. Gestão... Problemas de conveniência. Gestão de condomínio. Cara, é um app. Eu vou reservar, liberar... Acabou, eu não preciso de muita coisa. Só que, óbvio, se eu olhasse para o desafio lá em 2005... fosse como uma startup, eu ia olhar para o condomínio e falar, legal, fácil, qualquer condomínio compra, tudo bem. Não, vou montar uma seguradora, uma vendedora de seguro. Não vou. É loucura. Deixa isso para lá, é muito trabalho. Então, como já foram fazendo coisas mais simples, mais que a tecnologia resolvia, eu acho que foi sobrando para as startups novas esse segundo caminho, que é onde você está, que aí tem muito de tecnologia, mas também tem muito de interação humana. Legal. E o que você tocou agora é um terceiro ponto que eu não tinha pensado, mas é isso. Cara, a pessoa que for lançar uma startup agora pensando no primeira ou na segunda camada, talvez ele dê errado. Exato. Porque já foi a onda. Ele tem que estar olhando para isso que você está olhando agora. Como é que as relações, como é que esse ser humano do futuro vai querer, como é que é esse alinhamento, o que eu posso agregar para essa etapa. Exatamente isso. E também tomar um cuidado, não, mas assim, estar atento, né? De essa visão no futuro, mas um poder de execução presente muito grande, né? Senão hoje lá na empresa a gente brinca, senão isso aqui vira uma escola de filosofia, né? Então, não perder esse impacto do presente que precisa ser feito. Que às vezes é pequeno, mas tem que ser feito agora, sem dúvida. Eu não acho que... A gente fala muito da geração futura, né? Das próximas gerações e tal. E eu acho que esse shift, ele é mais sobre uma mudança de comportamento interno, independente da geração. Então, ou seja, a pessoa sênior, de 60 anos, ela pode ter o mesmo shift da pessoa de 40, que pode ter o mesmo shift da pessoa de 20, a partir do seu reconhecimento consciencial. Então, acho que essa transformação ela é no momento presente, assim, para não perder esse poder de execução do agora. Não tem que esperar vir a geração que vai nascer. Exatamente. Então, o que é inovação? Cara, a inovação é você fazer algo diferente, né, que precisa ser feito diferente, com o ferramental e conhecimento que você tem agora. Isso é inovação. Óbvio, com o pé no futuro, sem dúvida. Mas a experiência é no momento presente. Como é que você gera essa experiência no momento presente sem saber o que vai acontecer no futuro? Então, você está setado nas expectativas, né, de uma construção futura, né, de negócios mais saudáveis, de empresas mais saudáveis, de ecossistemas mais saudáveis a partir da execução do agora. Então, cara, eu preciso fazer agora? Precisa. Esse é o ideal. Puxa, mas vai gerar fricção, não vou conseguir tracionar o negócio. Aí não é um problema a ser resolvido. Aí é um dilema a ser escolhido. Cara, ou você é uma empresa do futuro, ou seja, o comportamento ao qual você construirá a relação com o cliente, a relação com seus acionistas ou a relação com o próprio ecossistema, ele está pautado nesse futuro de um humano mais sadio, ou ele está pautado no que a gente está fazendo agora? Então não é uma empresa do futuro. Você está usando tecnologia, mas você não é uma empresa do futuro. Então é não perder esse poder de execução do que eu quero construir no futuro a partir do que eu tenho que abrir mão agora de saber o que são essas empresas sadias. Legal, legal. Queria entrar num ponto que você falou do coletivo lá, como eles se organizavam de forma bem descentralizada. Como é que você gerencia seu time? Cara, de coisas diferentes, óbvio, do tradicional. Hoje eu tenho a bênção, né, de ter um time bem menor. Tá. Então, quando você é founder ali, você com 6, 7 áreas, né, gerenciando as pessoas e tudo mais. E duas premissas muito grandes que eu sempre tive, né? Se eu falar que eu sou o melhor gestor de times aqui, cara, eu passei longe desse lugar. Mas há duas premissas que sempre regeram a minha relação com o time. A primeira é de total autonomia, né? E, claro, falhei algumas vezes, assim, que é confundir essa autonomia, algumas vezes meio que largar a pessoa ali mesmo, achando e acreditando que o exercício da autonomia
é um exercício que todo mundo lida bem. Não lida, né? Acho que teve uma fala sua aqui, falou, puxa, as pessoas esperam ser mandadas, né? Pô, manda em casa, manda na empresa e tal. E sim, a gente tem um perfil de profissionais que ainda esperam esse lugar, e até pela escola que a gente teve, né? Nós tivemos uma escola empreendedora e corporativa de que não faça nada. Você não está aqui para pensar, você não está aqui para criar. Executa. Ou executa esse negócio. Não, mas eu queria fazer um curso de, sei lá, de inovação. Não. Para o próximo estágio que você tem que ir, você tem que fazer um curso de Excel. Né? Então, na verdade, era uma forma de manter aquela estrutura, aquela máquina funcionando daquela forma, e elas iam ditando o que você tem que fazer ou não fazer. Então, você começava lá, estágio 1, né? Estava júnior, pleno, aí coordenador, 1, 2, 3, não sei o que, 1, 2, 3, 20, 30, 40 anos depois, você está lá na fila para ver se você vira um diretor. Ou seja, as pessoas tinham uma formatação de relação com uma empresa de que eu empresa, conduzirei o seu processo de desenvolvimento por um único objetivo: manter essa estrutura do jeito que ela é, fazendo o que ela precisa ser feita. Vagnão, tem problema isso? Não. Acho que há ali a beleza e os impactos que essas empresas nos levaram até onde a gente está hoje, né? E quando a gente fala dessas empresas da nova economia e o que se espera de impacto dessas pessoas, há uma liberdade que precisa ser instaurada, né? Que é uma autonomia com responsabilidade. Então, o primeiro pilar ali da minha gestão era um exercício pleno da autonomia. Desde aquelas coisas que são muito legais, que é a roupa que você vai vestir, a sua agenda, se você vai estar em Barcelona, se você vai estar no Brasil. Cara, o problema é teu, use essa liberdade a seu favor e entrega o resultado. Esse é o lugar legal. E o lugar ruim ali que incomodava, né, que incomoda mesmo às vezes as pessoas dessa autonomia, é a autonomia inclusive do seu próprio desenvolvimento. Então, eu como empreendedor, né, vale aqui todo esse disclaimer que eu faço de uma visão de um empreendedor, há um contexto a ser endereçado. Eu acho que a principal missão do empreendedor é manter a sua empresa viva com desafios que façam muito sentido. E aí você vai apresentando esses desafios para o seu time e fala, cara, esse é o desafio. Como resolve? Não sei. Você também tem autonomia para descobrir como resolve isso. Então, se você vai precisar de curso de Excel, de PowerPoint, se você vai ter que fazer um curso de produto digital, ou de design, ou de teoria U, ou de qualquer outra coisa, você, na sua jornada, deverá levantar a mão e falar, líder, vi aqui o desafio e o que eu preciso para endereçar esse desafio é isso, isso e isso. Como é que a gente resolve essa parada? Então, acho que o primeiro pilar da minha gestão sempre foi essa autonomia na sua plenitude. Daquelas coisas que são muito legais e daquelas coisas que também são incômodas, né? Exemplos também, assim, de análise de feedback que a gente faz ali a cada trimestre e tal. Algumas lideranças chegam até mim e falam, e aí, cara, qual que é o meu próximo passo, né? Qual que é o próximo passo da área? Não sei. Cara, não sei, exato. Eu gostaria que você me respondesse esse lugar, né? Então, acho que há esse exercício da autonomia e que é novo também. Precisa ser trabalhado com as pessoas, precisam ser desenvolvidas e nem todo mundo lida bem com esse lugar. Tá. E o segundo pilar é dar muito contexto. Muito contexto. Principalmente uma passagem de 2 anos em produto digital, né? Fazendo produto digital ali. E a minha preocupação com o time de produto, seja o time de discovery, seja o time de delivery, né? Os devs e tal, é dar muito contexto. Quer falar assim, cara, o porquê que você está fazendo o que você está fazendo? O porquê que nós estamos endereçando essa dor que a gente descobriu? Você gasta mais tempo contando todo, dividindo sua visão com as pessoas, do que mandando elas executarem. Exatamente isso. E às vezes é engraçado esse processo, né? E o processo de empreender é lindo, é maravilhoso, né? Se você acha que você fez o seu processo de autoconhecimento e está no seu processo de autodesenvolvimento, empreenda. Você vai ver que tá pelo menos uns 20 botões que você nem sabia que existiam. E algumas vezes, a turma confundiu muito a minha preocupação de dar contexto com eu sou muito prolixo. E eu queria que as pessoas entendessem o porquê que elas estão fazendo aquilo. Por quê? Porque a decisão daquela solução deveria nascer da mão delas e não da minha solução. Tipo, vá lá e execute tal coisa. Você tinha que rodear o máximo possível aquele assunto de várias... Mas você não tratava do assunto em si, porque isso é a pessoa que... É a pessoa que precisa tratar, exatamente. E óbvio, aí gerava desconforto. Por quê? Porque, uns falavam, o Wagner é prolixo. O outro falava, mas o cara saiu daqui e não deu a solução. Não dei mesmo, cara. Por isso você tá aí. O meu papel é de te trazer o desafio. Se não vira você poda da empresa, né? Essa cultura, 2 culturas. Você poda da empresa 2 culturas. A primeira, Human-Centered Design. É de fato manter o cliente no centro a partir da visão das pessoas. Ou seja, que você institucionalize uma visão de CX. Não que você tenha uma área de CX. Esse é a primeira coisa que você poda. E a segunda coisa que você poda é a liberdade criativa.
do uso do repertório que as pessoas têm, de construções de narrativas que, porventura, podem ser diferentes da sua, que é founder, mas que vai endereçar, eventualmente, aquela dor que está lá. Então, são esses dois pilares eu nunca abri mão, que é profunda autonomia para aquilo que é confortável e para aquilo que é desconfortável. E dá muito contexto. E dá muito contexto para as pessoas poderem decidir por si só, no exercício da sua autonomia, qual é a melhor decisão a ser feita. É quase fazer produto, Matheus. Tem um documentário, né? Um documentário, uma série mesmo, chamado Cosmos, super famoso, tal, de um astrofísico maravilhoso, americano e tal, e que ele começa a contar a história do universo a partir de um calendário grego. Então ele fala o seguinte, olha, se eu tivesse que contar a história do universo, do 1 de janeiro a 31 de dezembro, a história da humanidade seria os últimos 5 segundos da virada do ano. Né? Para dar o contexto de tamanho. Assim. Cara, eu vejo criando experiência para cliente e produto digital da mesma forma, assim, que se eu pudesse me dedicar a entender todo o problema e coisas do gênero, para depois transformar isso em produto ou em solução, grande parte vai estar no descobrimento desse discovery, ou seja, espere até os últimos 5 segundos ali de oferecer uma solução, faça um aprofundamento em todo o problema, entenda os sentimentos, as emoções das pessoas que estão envolvidas, para aí nos últimos 5 segundos o produto virar e falar, engenharia, é isso que você precisa fazer. Tá. A gente prototipou tudo, testou tudo, ideou, iterou e tal, e parece que essa é a melhor solução, mantendo a pessoa no centro dos melhores estímulos para mudança de comportamento. Boa. Cara, show de bola, chegamos no nosso tempo aqui já. Até a TV já apitou agora há pouco. Mentira, não apitou nada. Wagner, adorei sua visão de mundo, o jeito que você pensa, esse jeito que você construiu sua carreira, que você vai navegando, se questionando, perguntando, buscando o clássico, buscando o novo. Esse mix todo acho que é muito bacana e fez que você chegar nesse sucesso que você está hoje. Então, obrigado, valeu por estar aqui. Obrigado a você, Matheus. Uma honra estar aqui.